Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a segunda aula sobre esses conceitos de geração fotovoltaica, né? Que a gente vai acabar esses conceitos básicos, né? E a gente vai ter só uma terceira aula para finalizar isso a respeito dos projetos de sistemas fotovoltaicos, algo bem simples, tá? Não vamos nos aprofundar muito nisso, né? Mas uma ideia geral. Então a gente já falou de alguns, né? Até deixei na semana passada esse exercício, né? Eu vi que alguns já mandaram. Quem não mandou, mande, né? É importantíssimo que vocês participem, até por causa da presença de vocês, tá? Então aí a gente tem como próximo conceito de declinação solar, né? Que é basicamente é o ângulo que está entre os raios solares e o plano do Equador, né? Não é mais o plano do solo ali, né? O plano do Equador. E ele está relacionado com a angulação da rotação da Terra, né? Então, isso aí é intrínseco ao movimento da Terra, né? E aqui a gente tem nas figuras abaixo, ele mostra isso, né? Como que aí seria esse ângulo pequenininho aqui, né? Acho que talvez a figura esteja um pouco pequena, vou aumentar só para mostrar aqui, né? Que seria este ângulo aqui, né? Sendo essa linha tracejada a linha do Equador, seria este ângulo, né? E aqui a gente vê que ele também tem relação com a época do ano, né? Que aqui está a linha do Equador, né? E a época do ano aqui, né? Onde eu tenho esses equinócios, né? A época do ano que vai influenciar nessa declinação solar. Só para mostrar para vocês, né? Que dependendo da época que nós estamos no ano, vai ser um pouco diferente a geração de energia, tá? Além disso, a gente tem a altura solar, né? Que não sei se vocês já perceberam, em São Bento do Sul a gente consegue perceber isso bastante, né? Que a gente costuma dizer que o Sol se move, né? Na verdade, essa movimentação do Sol ela está muito relacionada com o que nós chamamos de altura solar, né? Como a gente pode perceber muito bem nessa primeira figura aqui de cima, né? No verão, o Sol está praticamente em cima da nossa cabeça. Isso não acontece aqui no sul, né? Mas se você vai para a linha do Equador lá, no verão o sol, o meio-dia, ele está exatamente em cima da nossa cabeça, né? Então, qual é o problema da altura solar, né? Conforme a gente vai tendo no inverno, por exemplo, a gente diz que ele passa muito longe da gente, né? Ele tem uma altura, tá numa altura baixa, mas isso faz com que os raios solares eles tenham que passar por uma massa de ar maior, né? Porque ele tem aquele ângulo zenital maior, né? E aí, por consequência, eu tenho a massa de ar que ele percorre tem que ser maior e aí o sol é mais fraco, a gente costuma dizer. Por isso que no inverno é mais frio, né? E aqui é outro exemplo disso daí, né? Onde a gente tem aqui o ângulo da altura solar, né? Que está em relação ao chão, e aqui eu tenho um ângulo zenital, né? Aqui o ângulo azimutal, certo? Aí a relação entre eles. Ângulo de incidência dos raios solares, que aí vai depender dessas questões que nós levantamos, né? Dos ângulos e da altura solar, né? E ele está como os raios solares vão estar incidindo na minha superfície que eu quero, né? Na superfície do painel, né? Então é o ângulo que o raio vai estar incidindo na estrutura que eu estou analisando. Como a gente está falando de geração de energia, então vão ser os painéis fotovoltaicos, né? Que seria representado por esse ângulo beta aqui, né? Então o idealmente é que esse ângulo beta seja zero, tá? Que seria o nosso melhor aproveitamento. Então, normalmente a gente vai tentar com que esse ângulo de incidência ele seja o menor possível, certo? E com relação a isso, a gente tem a escolha do melhor ângulo de inclinação, tá? Porque como alguns de vocês já pesquisaram, já viram isso também, né? A maioria dos módulos, eles são fixos, né? A gente não tem, eles não são móveis, né? Ele tem uma estrutura que segura eles e ele vai estar disposto ali, né? No momento da implementação do projeto, a gente já escolhe essa angulação, tá?
E se você escolhe uma angulação errada, você pode ter uma perda, né? Ali eu coloquei a perda entre aspas, né? Porque seria você deixar de gerar energia elétrica, né? Então isso que a gente estaria considerando perdas. Nessa figura aqui embaixo a gente consegue ver um ângulo ótimo, que é onde a gente estaria aproveitando o máximo aqui de raios, né? Então sendo representados aqui por 3, 6 linhas de raios, né? Se a gente modifica um pouco esse ângulo, se a gente reduz esse ângulo alfa, que a gente vê que uma dessas 6 ela passa direto, se a gente deixa na horizontal ou na vertical, eu também perco alguns raios solares. Então, a ideia é que a gente tenha uma angulação perfeita ali. E a verdade é que na literatura a gente não tem uma regra, né? Uma lei, uma regra tem, mas uma lei a gente não tem, né? Algo que todo mundo concorde ali, né? Mas a gente tem alguma regra, né? Um consenso, digamos, um consenso não, uma forma que muitos acabam escolhendo como a melhor forma, né? O melhor aproveitamento. Aqui a gente tem 3 angulações diferentes, né? Onde eu tenho uma inclinação que é dita ótima, né? Que eu já vou dizer para vocês qual que é ela. E aqui eu tenho nessa primeira, aqui no tracejado mais distante, uma inclinação totalmente na horizontal e uma totalmente na vertical. A gente vê que na época do outono e inverno ali, a inclinação ótima com a inclinação vertical, elas chegam bem próximas, né? A inclinação ótima ganhando um pouquinho ainda, né? Mas a gente ainda tem algumas diferenças. E a gente vai conseguir essa inclinação ótima quando a gente adota a inclinação do módulo com base na latitude geográfica do local. Então ela vai seguir essas regras que estão aqui nessa tabelinha, né? Então se a latitude for de 0 a 10 graus, eu vou adotar um alfa, uma inclinação do chão até o módulo de 10 graus. De 11 a 20 a latitude é igual à latitude, né? Então se for 15 a angulação vai ser 15, e aí a gente tem, conforme vai aumentando, a gente vai ter a latitude mais uma quantidade de graus. Eu não vou lembrar exatamente qual é a nossa latitude aqui em Santa Catarina, mas acredito que numa pesquisa rápida no Google vocês consigam isso sem maiores problemas, né? Até no site do IBGE vocês vão ter esses dados um pouco de forma mais confiável, certo? Então, além disso, né, regras básicas, né, a gente já falou delas. A primeira seria que sempre orientar o módulo com sua face voltada para o norte geográfico, assim a gente otimiza a geração de energia, a produção de energia elétrica. E a segunda é que o ângulo de inclinação deve ser adotado, o ângulo de inclinação correto para o módulo, né, e esse vai estar relacionado com a amplitude. Além disso, né, a gente deve calcular a altura, né, do anteparo aqui para que eu tenha esse ângulo, né, de forma a eu atender a regra 2, né? O anteparo ele pode estar no final do módulo ou pode estar aqui no meio, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Não coloquei as equações aqui, pessoal, porque aqui é uma regra de Pitágoras simples, né? Então basta analisar esse triângulo aí que vocês conseguem encontrar as relações facilmente, né? Se você tem qual é o comprimento da placa, você tem a distância dela até o anteparo, você consegue encontrar a altura ali, coisas do tipo, tá? Além disso, Este é um resultado de... Quando a gente tem instalações fotovoltaicas muito grandes, como usinas, né? A gente tem várias fileiras de módulos, né? E é muito comum, ou era muito comum, acontecer que uma fileira da frente fosse sombrear a de trás, porque não era dado um espaçamento correto entre essas fileiras, tá? Então, é importante que exista esse desenho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber que a distância que existe entre essas duas fileiras de módulos, certo? E esse espaçamento eu vou deixar como atividade para vocês, vai contar com a presença de hoje, como eu encontro esse espaçamento, o que é que eu tenho que levar em consideração, certo? Então seria isso a aula de hoje, né? Na próxima semana a gente fala um pouco bem brevemente, sobre o projeto, né, de geração fotovoltaica, e aí eu vou passar também o trabalho para vocês.
Beleza? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e uma boa semana para todos vocês.